A gente tem um centro, um importante centro com digital, né, com um número imenso de documentos impressos, manuscritos, etc. E consultamos muito, utilizamos muito e tal. Mas o que a gente percebeu em certo momento do trabalho, de uma pesquisa, principalmente na Royal Society, em Londres, é que o material físico, né, o fato de estar em contato com o material físico, isso dava uma outra perspectiva e permitiu chegar, não sei se mais facilmente, mas criar um caminho para chegar num conjunto de documentos, né? E aí veio a crise, porque a gente trabalhou muitos anos, né, com projetos, etc., para constituir uma biblioteca digital com um número imenso de microfilmes e depois digitalizados, etc., e a gente fala para os alunos, né? Veja, utilizem e esse material e assim assado. E aí a gente percebeu que o fato de contar com material físico, poder manipular e virar as páginas, etc., levou a um outro caminho e abriu possibilidades. Eu acho que é assim, o curioso é o seguinte, por que a gente montou esse centro digital, né? Porque para quem trabalha em bibliotecas europeias, Portugal incluído, né, nisso, porque eles têm grandes bibliotecas. Coimbra, então, imagina, começa pelos conibricenses e vai embora, né? Você está falando de centros que têm uma documentação variada e original maravilhosa. Não é o caso do Brasil. A gente sabe que para conseguir montar uma biblioteca, eu aprecio muito a que a gente tem aqui em volta, leva anos, muito dinheiro, muito sacrifício, etc. Você não pode pedir que a universidade assine todas as revistas, você não pode... Enfim, foi sempre esse problema. Então, há mais ou menos 25 anos atrás, quando ninguém sonhava em digitalizar coisa nenhuma, o Cesima foi criado justamente para criar material digital, sabendo que a gente não ia ter acesso nunca a tudo que a gente precisava. Então, o que acontecia? Cada vez que alguém viajava, voltava com um baú de documentos. Foi assim que eu nutri meus ex-alunos para que eles fizessem os doutorados deles, etc. É assim que eu mantenho uma ala da minha casa, é assim que a gente criou a biblioteca digital. Comprando, nós tivemos um projeto da FAPESP, o original foi um projeto pequenininho, um projeto piloto, e a gente começou a comprar microfilmes. Aí nós tivemos a ideia de que isso digitalizado estava começando a era do digital e lugares como a Biblioteca Nacional da França, onde mais? Tinha pouco. A ilha de edição da Globo, aqui em São Paulo, tinha uma girafinha de digitalização. Nós não tínhamos como, custava $1 milhão aquilo. Isso não era para ninguém que estivesse dentro da academia. Então, nós juntamos daqui e de lá, e a gente ia escutando, um médico que era aluno nosso, disse que ele tinha um jeito de digitalizar raio-x. Aí nós trouxemos, usamos lixa de unha para fazer aquilo caber, entendeu? Foi a primeira vez que as televisões do Brasil todas foram para a PUC, foram para uma universidade, em anos, não para gravar uma greve ou um quebra-quebra, uma manifestação contra o governo, mas para gravar uma coisa bacana que estava acontecendo. E a gente começou ali a biblioteca digital. Para digitalizar o microfilme, levava um dia inteiro. E a gente achava isso uma vitória. Para baixar fontes em microfilme, a gente levava uma noite inteira. E às vezes caía na metade o poder da internet e a gente perdia tudo que tinha baixado até então. E foi assim, aos poucos, com esses projetos que se transformaram em projetos temáticos. Nós tivemos 3 grandes projetos temáticos durante quase 20 anos, com apoio também de CNPq, de CAPES. Nós fomos montando essa biblioteca digital, que é maravilhosa. Hoje em dia ela está com acesso não aberto, você tem que se inscrever, mas ela está lá maravilhosa.
Aí, o que aconteceu? Uma parte do material que a gente viu na Inglaterra, depois, estava lá na biblioteca digital. Por que a gente não descobriu? Não descobriu porque a ordem da documentação digital é uma e a ordem da documentação física é outra. Então, se você sabe qual é a pasta, qual é o arquivo e não sei o quê, e vai atrás, você encontra de uma maneira. Se você tiver que correr todo o material para poder achar por ordem alfabética, é outra. Então, é isso que a Márcia está dizendo. O material digital tem uma finalidade. Por exemplo, aqui no Brasil, que a gente tem pouca biblioteca, ou num momento que você está distante de uma biblioteca, ou se você, sei lá, resolveu ir estudar no meio do mato e você quer ter acesso a um material, maravilhoso você ter material digitalizado. Eu tenho material digitalizado no meu computador mesmo, são alguns milhares de obras, etc. E a nossa biblioteca tem 30 mil obras. 30 mil obras que vão desde material reconstituído da Antiguidade Tardia até material recente, século XIX, XX, etc. Para um aluno, eu diria, faça a tua pesquisa inicial aí e quando você precisar se aprofundar no material propriamente dito, consiga uma bolsa e vá fazer uma pesquisa, uma bolsa sanduíche, e vá fazer uma pesquisa num lugar que tenha esse material original. Que talvez é uma diferença, né, entre o material, o manuscrito, né, as cópias únicas, etc., e tentar pensando como eles estão arquivados e tal, num acervo, e livros, né? Talvez em livros seja menos problemático fazer a leitura do material digitalizado do que o conjunto de documentos. Únicos, cartas, né? Sei lá, né? Memórias. Sei lá, no caso da Royal Society, até as minutas, quer dizer, lá no meio você tem um papel que eles digitalizaram por conta da ordem alfabética, fora daquela pasta, daquele códice. Mas aquela nota pertencia àquele códice. E você desmembrar esse material te faz perder o pé. Ou como aquele códice entrou num códice futuro, porque os bibliotecários e arquivistas mudaram a visão que eles tinham. Há muito tempo eu descobri que o historiador da ciência deveria conversar bem mais com os arquivistas e bibliotecários. E não entrar lá e querer averiguar tudo, mas ir com a pergunta certa. Então é assim, se o teu material digital te proporcionar a pergunta certa, ou a melhor pergunta, vamos dizer assim, pergunta certa não existe, mas a melhor pergunta para aquele arquivo, aquela biblioteca, ele já cumpriu o papel dele. Porque você vai chegar lá e saber o que você vai combinar com o quê. Uma biblioteca é uma coisa muito grande, um arquivo também. Você não vai lá e fala, quero tudo que você tem aqui. Não, eu quero tal coisa de tal período e que me diga respeito a tal iniciativa. Por exemplo, na Royal Society, a gente tinha uma pergunta velha. A gente vinha trabalhando na Inglaterra já há uns 2 ou 3 anos, quando finalmente a gente decidiu que era hora de entrar na Royal Society. Que é muito papel, muito arquivo, muito tudo. E a nossa pergunta era o seguinte, há vários anos atrás, a gente tinha encontrado um artigo da Philosophical Transaction, lá do século XVII, de um dos fundadores da Royal Society, que parecia um artigo da Science, aqui, sei lá, na época de final do século XX, início do XXI. E a gente ficou muito chocada com aquilo. Fizemos uma análise, era sobre uma série do que hoje a gente chamaria de reações químicas com metais. E a gente achou aquilo muito esquisito. Como que este homem dizia aquelas coisas? Devia ter alguma coisa por trás daquilo e tal.
E a gente, na época, estava em Chicago trabalhando. E nós perguntamos para o nosso grande mestre em História da Química, o professor Allen Dibus, o que ele achava daquilo. Ele falou, é muito esquisito isso aqui, realmente eu nunca tinha prestado atenção. Aí a gente guardou aquilo como uma memória. E fomos trabalhando na Inglaterra numa série de coisas, etc. e tal, que nós tínhamos um grande projeto temático sobre história da matéria e da materialidade. E a gente trabalhando na Inglaterra com tudo aquilo e tal. E aí nós falamos, será que... E fomos para a Royal Society para ver o que o pessoal dizia lá, que livros que eles tinham e tal. Será que não era a hora da gente ver esse documento? Aí sabe o que a gente fez? Foi para o códice, para a pasta que tinha a ver com as ideias que estavam naquele artigo. Aí a gente começou a descobrir documentos que não tinham sido nem catalogados aos montes. Foram mais ou menos uns 7 ou 8 documentos que ao longo de 2 anos nós levantamos. E que ninguém tinha prestado atenção, inclusive trazendo material. Tinha um envelope com material de 3 séculos e meio atrás. Né? Então, olha a importância de você estar em contato com os arquivistas, estar em contato com os bibliotecários, ter acesso ao material. Provavelmente, esse envelopinho a gente nunca teria prestado. Aliás, eu acho que eles não digitalizaram, não microfilmaram. Entendeu? Porque parecia uma excrescência ali. Entendeu? Então, o que acontece? Acontece que nós entramos em conflito, porque depois de recomendar por tanto tempo para os nossos estudantes e colegas que eles se valessem do meio digital, que nós íamos criar uma biblioteca digital do pesquisador, que ninguém mais tivesse dúvida e poderia, no Alto Amazonas, usar dessa biblioteca, na Sibéria, onde fosse, de repente a gente descobre que o material físico é fundamental. É fundamental. Né? Para nós, pelo menos, fez toda a diferença. Né? E a articulação desses documentos, o jeito que a gente trabalha, é muito importante. Para a gente, sem documentação, não tem trabalho. Aí é uma memória, um ensaio, um relato, mas não é um trabalho acadêmico daqueles que pega na veia. Né? Porque a gente, sem o documento, a gente não consegue enxergar que contexto é aquele. Pode ser a história de Deus e seus parentes, isso não interessa muito. Então, em torno daquele documento tem um contexto, ou os documentos, ou conjunto, ou corpos de documentos. Tem um contexto. Descobrir esse contexto é tudo. Esse contexto é o que te dá articulação entre a parte interna do documento, a parte onde você vai descobrir a mudança de contexto de uma palavra, etc., e aquilo que mais tarde foi lido do documento, a historiografia dele. Entender os documentos. Às vezes a gente brinca, né? Fala um papel velho, a receita do Alcaeste é um papel velho de 350 anos. Se a gente não entender o que significou na época, quer dizer, estudando profundamente o contexto social mais amplo, mais o contexto científico, de ciência, né, do período, vai continuar uma folha de papel velho, né? Não vai fazer parte de um conhecimento do período. E de um conjunto de documentos que fale pelo período. Uhum. E o diálogo entre esses documentos depende de uma união de contexto. É saber quem estava lá naquele momento, por que estava, entendeu? Quem é a figura que fez que esses documentos fossem gerados. No bolso de quem se encontrava uma fórmula magistral. Exatamente. Então está lá dobrado e do lado tem um papelzinho dizendo vender por 100 libras, que na época era uma fortuna. Quer dizer, já se vendia naquela época conhecimento com muita frequência, né? Então, se você não entende o que existe de conexão entre um documento e outro, em que contexto ele foi escrito, etc.,
É o que a Márcia falou, é um papel velho, que não vai ter valor nenhum, e em geral meio comido de traça e etc. E fungos. É isso. E fungos, bastante. A gente saia contaminada de dentro dos... Se você gostou, deixe o like, compartilhe e assine o canal. Para receber notificações de novos vídeos, clique no sininho.